Olá, hoje eu quero falar de algo que talvez você não tenha notado em relação a um episódio muito curioso que aconteceu alguns dias atrás envolvendo um grande desabafo desse personagem, dessa pessoa que tem um perfil nas redes sociais chamado Lincoln na Voz. Após esse desabafo, ele cresceu lá de 160 mil para mais de 2 milhões de seguidores na rede social Instagram. Porém, agora veio à tona que, na verdade, ele simplesmente se inspirou, vamos falar assim, né, em um perfil de um outro rapaz, que é esse daqui, que é o @miranha_mineiro. É um homem que se veste de Homem-Aranha, né, para vender bolo de pote nas ruas, né, basicamente. E ele fez um discurso extremamente parecido, que depois foi reproduzido, segundo ele fala, pelo rapaz da esquerda aqui, o Lincoln na Voz, que ficou famoso. Participou depois de viralizar, ele participou de palestra do Pablo Marçal. Ficou extremamente conhecido. Eu vou deixar aqui alguns trechos pra você ver, e aí você tira as suas próprias conclusões. Eu já acordei na mó bad pensando nisso, mano. Você é louco. Mas trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. E eu já tinha acordado mal, cara, tá ligado? Acordando mal, pensando, pô, mano, a gente trabalha pra caramba nesse país e não sai do lugar, mano, sabe? Não tem vergonha de serviço. Nunca tive vergonha de serviço. Sempre trabalhei, ó, mano. Sempre trabalhei, mano. Nunca tive vergonha de trabalhar na minha vida. Nunca tive vergonha de trabalhar, mano, sabe? Eu nunca tive, mano. Tá vendo essas mãos aqui? Essas marcas aqui, mano, é de tanto apanhar café na vida, cara. Eu nunca tive vergonha de trabalhar, mano. Isso daí é trabalho pra mim fazer o trabalho, mano, tá ligado? Sabe, como é que eu vou ter esperança que o dia de amanhã vai ser melhor? Como é que eu vou ter esperança, mano, que amanhã o dia vai ser melhor, tá ligado? Se acontece essas paradas. Não tem como, o dinheiro vai embora rápido. Você pega 100 aqui, pega 200 aqui, já não tem mais nada. É um arroz, é uma mistura, um pedaço de carne. Ninguém tá aguentando comprar um pedaço de carne pra comer. Carne de boi, não importa qual seja, até carne moída virou luxo. Virou luxo nesse país. Ah, mano, é aluguel, comida, carne, mano. Hoje em dia, mano, mistura pelo negócio de rico, tá ligado? Eu tô dando conta de comprar ovo, mano, tá ligado? Carne moída. Virou item de luxo, mano. Esse do rapaz vestido de Homem-Aranha que vende bolo de pote na rua foi feito um dia antes, tá? Publicado um dia antes do outro vídeo, do que ficou conhecido. Eu tô cansado aí, eu tô seguindo alguma rapaziada aí, um monte de pessoas que tá em outros países aí. Galera vai no mercado, trabalha, tem um rapaz mesmo que eu sigo, que ele falou, cara, 1 hora de trabalho aqui, 1 hora, você compra a Irlanda, parece que dá 1 hora de trabalho, você compra mistura, você compra Veja só a estrutura como é igual. as coisas, fruta, você compra de coisa, com 1 hora de trabalho, 1 hora de trabalho lá dele, é o que eu faço numa compra aqui, sabe? Eu tô empapuçado, cara, tô cansado desse lugar aqui, ó. Eu vejo tantas pessoas, mano, que eu sigo no Instagram, tá ligado? Fora do país. Com 1 hora de trabalho, mano, os caras vão no mercado, compram uma pá de coisa, mano, mistura fruta, legumes, sobremesa, tá ligado? E aqui eu com o dia inteiro de trabalho, mano. Se eu for no mercado e comprar mistura, falta pro meu aluguel, tá ligado? Aí a gente fica olhando esse monte de prédio de luxo aqui, ó. A gente fala, como é que essas pessoas conseguiram chegar dessa maneira num país desse? Como conseguiram? Se a gente trabalha pra caramba e não sai do lugar, como que conseguiram? Mano, eles tomaram os meus bolos de pote, mano. Eu assim, olhando pra cima, assim, vendo aqueles prédios de luxo assim, mano. Na Avenida Paulista, falei, caraca, mano, como é que essas pessoas, Deus, começaram a chegar nesse patamar, conseguiram chegar nesse patamar, nesse país que a gente vive, mano. O discurso que viralizou foi inspirado nesse cara aqui, ó. Inspirado, entre aspas, né? Só que a diferença é que o segundo foi lá e gravou na frente dos prédios da Paulista. O nome dele é José Paulo, chamado Miranha_Mineiro, e o que ocorreu no dia é que ele foi vender, ele fez uma vaquinha para arrecadar dinheiro, para fazer os bolos de pote, para poder levantar um dinheiro, capitalizar, conseguiu, comprou, fez os bolos, mas quando ele foi vender, a fiscalização tomou esses bolos de pote dele, e aí, então ele gravou esse vídeo inconformado. Só que ele foi abafado por uma voz que basicamente repetiu o que ele disse, ipsis literis, ou seja, letra por letra. Só que ninguém percebeu que toda essa história que a gente está vivendo aqui no Brasil nesse momento parece ter sido parte de um roteiro que veio lá da série Black Mirror, exatamente do episódio 2 da primeira temporada, que é o episódio 15 milhões de méritos. Então, temporada 1, episódio 2, ok? Onde um homem faz um desabafo emocionante depois de vivenciar uma experiência muito semelhante àquela experiência que o Lincoln na Voz relatou. Um super desabafo. Acordei na mó bad pensando nisso, mano. Você é louco.
Nós trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. É muito parecido com o que acontece em um determinado momento desse episódio, né? Onde no Black Mirror, basicamente, é uma distopia, né? Então ele vai fazer uma referência à nossa sociedade, né? Então ali você tem pessoas que vivem em cubículos, né? Em uma sociedade extremamente midiática. Eles moram em locais assim, né? Em quartos assim, cheio de telões, né? Então ele sempre está acompanhando alguma coisa na mídia. E conforme ele trabalha, a pessoa trabalha e eles trabalham em bicicletas, gerando energia basicamente para aquela sociedade, aquele contexto ali. Então eles têm que ficar pedalando, né, no seu trabalho. Aí eles ganham pequenos créditos e esses pequenos créditos eles podem trocar por exemplo, produtos para o seu avatar. Então eles têm um avatar, como esse daqui, ó, no jogo ali, e aí ele pode ir trocando para melhorar esse avatar, né? Aquilo que ele ganha de crédito, que é como se fosse uma referência ao dinheiro, basicamente, né? Nós trabalhamos e para pagar uma ilusão, né? Seria essa a referência, né? E aí ele é apaixonado por uma moça que tá aqui, ela canta muito bem e ela gostaria de ter uma chance de participar do show de calouros, que basicamente é igualzinho aquele programa Ídolos, aquele show de talentos que alguém vai avaliar a pessoa cantando. Tá, ele vai pagar lá um valor bem alto para ela poder participar desse show de calouros, basicamente, né? Ela vai cantar muito bem e tudo mais. Então ela canta muito bem, impressiona. Só que aí ela começa a fazer um grande sucesso nas redes sociais ali e ele não tem mais contato com ela. Eles transformam ela em uma espécie de celebridade ali. E ele não tem mais contato, ele acabou meio que se ferrando no final das contas, porque aquilo que ele queria, que era conquistar a moça, né, não deu certo. Então ele quebra algumas coisas numa tela, dessas que tem no quarto dele, e aí ele pega um pedaço de vidro ali, como se fosse uma arma, né, invade o show de talentos e coloca no pescoço, ameaçando, né, que ele vai tirar a própria vida, e começa a desabafar sobre a situação que eles vivem, que basicamente é um desabafo que lembra muito esse desabafo que nós vimos aqui na situação do Lincoln na Voz com o rapaz ali que é o Miranha Mineiro. Inclusive derrubaram a conta dele, tá? Olha que loucura isso, cara. Derrubaram, ele tinha uma conta no Instagram, aí além dele passar por essa situação, supostamente, que ele denunciou, a conta dele caiu. Ele teve que criar outra. Então já tá lá criada outra conta, inclusive, né? Que é essa conta aqui, ó. Miranha Mineiro, tá lá. Enquanto que, voltando à série Black Mirror, né? O que vai acontecer? Ele vai fazer um grande desabafo ali, tal, vai se arriscar. E o que vai acontecer? No final as pessoas vão... Entra dia, sai dia, indo pra onde? Dando força pra quê? E lentamente piorarem tudo. Fodam-se vocês e seu holofote e suas caras hipócritas. Aí as pessoas se olham e tal, quando ele termina o discurso. Coisa mais sincera que eu já vi nesse palco. Os jurados, então, começam a elogiar ele e o público aplaude, né? Desde que o Hotshot começou. As pessoas começam a aplaudir e concordar com ele. Então parece que ele vai fazer uma espécie de revolução naquele local, né? Mas não é o que acontece, né? O que vai acontecer depois? Corta pra cena o pessoal trabalhando, assistindo besteira, basicamente, que é uma referência aos vídeos curtos, aos shorts, né? Que tem muita asneira no meio ali. E, de repente, aparece alguém lá assistindo, né? E aí corta para outro desabafo dele. Um desabafo, ele falando na tela. Começam a passar isso. Antes de eu ir, eles achariam um meio de cobrar do meu cadáver meio morto, contorcido, 20 mil méritos por terem que limpar as paredes. Enfim. E no final corta para ele, levantando agora ali no seu cubículo, mas não é mais um cubículo. Ele meio que passa a fazer parte daquela super elite. Ele ganha um quarto maior, um espaço maior, e todo aquele desabafo sincero que ele fez torna-se um desabafo de um personagem. Olha que interessante. E ele vai pro topo. Mas pro topo do quê, basicamente? Ele se torna um canal que é transmitido para todos ali, basicamente, onde ele fica promovendo aquela sensação, explorando aquela sensação de frustração que todos têm, e as pessoas passam a concordar com ele. Porque é um sentimento que as pessoas têm realmente naquela sociedade, tal como é na nossa sociedade, na sociedade que nós vivemos agora. Então, ao invés de fazer algo em relação a isso, as pessoas promovem
aquele que fez o discurso